psicóloga Alexandra Manso. Muito bem, estamos nesse momento, né, inaugurando o programa do consultório da psicóloga Manso, programa que vem ao ar agora na Rede Cristã Brasil, em todo o sistema Rede Cristã Brasil, com transmissão multistream. Estamos no Facebook da Rede Cristã, estamos no YouTube da Rede Cristã, também agora dando início aqui no site da Rede Cristã, redecristãbrasil.com.br, e estamos na FM 103,3 com o programa no consultório da psicóloga Manso. Deixa eu fazer aqui uma breve apresentação da nossa querida amiga, a psicóloga Manso. Né? Daqui a pouco eu tiro essa zoadinha do WhatsApp, para que você, inclusive, já possa interagir com a Rede Cristã. A psicóloga Manso, ela é pós-graduanda em testes psicológicos, concurso de análise de comportamento. Inclusive está já atendendo nas segundas-feiras à tarde, lá na Boa Vista, na rua Dom Carlos Coelho, número 87, e nas quintas-feiras pela manhã, em Bairro Novo, Olinda, na Praça 12 de Março, número 23. Telefone para contato, que inclusive já está na tela, DDD 81, até porque ela também atende presencial e online, é o 99791 0056. 99791 0056. Bem-vinda ao sistema de comunicação da Rede Cristã Brasil, doutora Alexandra Manso. Fica à vontade para falar com seus ouvintes e internautas. Pastor, muito obrigada. Uma noite de paz para todos, uma noite tranquila para todos nós. Obrigada pela apresentação. Eu sou a Alexandra, estou atendendo nesses lugares realmente, tenho essas qualificações que o senhor falou. E a gente tem uma proposta para hoje, não é, pastor? Isso. E qual é a nossa proposta para esse programa inaugural? Nossa proposta para hoje é conversar um pouco sobre depressão. A gente foi uma conversa minha com o pastor Amaro, que foi uma solicitação de alguns ouvintes, inclusive é o que chega em consultório, às vezes. Né? Então, a gente achou interessante trazer novamente. Porque por mais que se fale em depressão, por mais que se tenha vários métodos de tentar evitar, controlar ou alguma coisa desse tipo, é um assunto recorrente e muitas pessoas sofrem com isso. Não é isso mesmo, pastor? É verdade. Inclusive é tida como o mal do século, né? Ou a doença do século, as pessoas dizem. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, apesar de aqui no estado de Pernambuco já haver uma liberação muito grande para as aglomerações, né? E parece-me que não está havendo um determinado limite, um determinado policiamento, uma vigilância, mas ainda estamos num momento muito crítico dessa situação viral em que supostamente a pandemia tornou-se um gatilho a mais. Verdade. Mas as pessoas já vêm tendo essa problemática, né, em suas vidas, e a depressão ela vem sendo realmente uma coisa recorrente em nossos dias. Mas onde se dá, permita-me a pergunta, doutora, a depressão? Onde se dá a depressão? Primeiro a gente vai tentar dividir a situação. Certo. Como assim? Porque depressão é uma palavra muito vaga. Então, assim, existem as depressões reativas ou reações depressivas, que não configura exatamente o transtorno, entendeu? Quem nunca ficou muito triste, quem nunca, poxa vida, eu tô arrasada por causa de alguma coisa, de perda de emprego, ou de fim de um casamento, ou da morte de alguém por um luto, de uma pessoa muito querida para nós. Então, isso daí desencadeia realmente a depressão reativa, que isso não é
TDM, né, que é o transtorno depressivo maior, que esse sim, esse é debilitante, esse é terrível para a pessoa. Mas ele tem características muito próprias dele, porque ele tem a depressão reativa, ela é breve. E a pessoa chega naquele momento, aí fica naquela situação de luto, por exemplo, uma tristeza, ela é tomada por uma tristeza, mas isso passa, a vida segue. Muitas vezes até sem ajuda, eu tenho certeza que algumas pessoas já vieram para o senhor, que, poxa, eu estou tão triste porque eu perdi o emprego e tal, aí depois, num outro momento, encontra com o senhor, olha, pastor, eu estou tão bem, mesmo sem, de repente, um outro emprego, mas me aconteceu tal coisa, tal coisa. Então, assim, não é uma depressão, não é a depressão maior, mas essa depressão maior, ela prejudica quem a sente, quem está do lado, e é terrível. Então, a gente vai citar um pouquinho algumas características muito peculiares desse transtorno, que é assim, um constante humor negativo, que por mais que tudo esteja bem, mas a pessoa não se anima, não fica para cima, sabe? Por mais de situações positivas que venham na vida da pessoa. Aí ainda chega algum parente, algum amigo e faz, tu tem tudo para ser feliz. Só que a pessoa não sente, ela está no meio daquele olho do furacão, ela não se sente bem para sentir o tudo que a outra pessoa observa, né? Uma outra situação que é ponto principal também na questão do diagnóstico desse transtorno depressivo é a visão muito negativa de si mesma. A pessoa se sente tão impotente que se anula, se isola de um jeito que ela quebra relações sociais, relações afetivas, relações de trabalho. E infelizmente, que acontece muitas vezes é a questão do suicídio. Que o senhor sabe que números mostram por aí que é uma situação muito presente ainda e que nessa pandemia também se viu potencializado por causa desse isolamento social. Um outro ponto que quando o profissional vai analisar a conduta de lidar com esse sujeito é a perda de interesse do que se gostava de fazer antes. Aí vem de novo aquele parente que não está muito atento, aquele amigo, né, que não está muito atento. Menino, tu gostava tanto de fazer isso, mas não é uma natureza daquele sujeito. É uma coisa que veio com o transtorno. Quer dizer que não é tão invisível essa patologia, não é? Ela tem traços, ela vai dando sinais que a pessoa está com um transtorno, né? Isso. E a diferença maior vem agora, a persistência desses sintomas todos. É a frequência que isso acontece durante o dia. É a duração que isso acontece nas 24 horas do dia. E é o tempo que isso ocorre. Semanas, meses, assim, a pessoa definha. E não vai sozinha, não é, pastor? Ela entra ela entra nesse estado da noite para o dia, ou isso é um processo lento, doutora? Olha, ela vem de processo, ela vem gradativamente aumentando. Rasteiramente, né? Vem, né? E sabe uma coisa muito interessante que eu gostaria de tocar aqui, que eu acho que serve de alerta para famílias em si, é que essa situação, ela pode vir feita uma predisposição. Por exemplo, a criança que tem muitos momentos de estresse, ela tende a ser um sujeito, um adulto adoecido. Porque ela altera tanto, a pessoa vem tanto em situações de estresse, que vem cargas hormonais assim, na pessoa, na vida do sujeito, né? Aí cai a autoestima, cai tudo. Uma infância desassistida gera um adulto adoecido, certo? Uma infância assistida, protegida, que a criança se sinta tranquila, acolhida, não é uma via de regra de 100% desse adulto ficar
maravilhoso. Mas é muito mais provável que ele se sinta mais fortalecido quando adulto, seja mais a melhor versão de si, quando a infância é bem protegida, é bem acolhida, sabe? Aí tem essa questão dessa predisposição disso também, sabe? Quando tem essas dificuldades desde a infância. E eles têm Essas o dificuldades depressivo. pela criação, é? Dificuldade na criação, um olhar pouco atento dos pais ou dos responsáveis, sabe? Pode gerar uma situação, um dano que o adulto vai sofrer, sabe? É bem complicado. A mesma São os coisa para a questão famosos de traumas, ansiedade. é? São os famosos traumas. São os traumas da infância que a gente leva para a fase adulta. E uma outra coisa também é que o depressivo, quando ele vai comentar uma situação, ele tende a frisar as questões negativas. A gente pode até ver quem nunca, né, cruzou com uma pessoa ou conversou com uma pessoa desse tipo que só olha aquela coisa dos pontos negativos e não esquece um redor florido que tem, sabe, de aprendizados, de oportunidades de crescimento. Então, aquelas crenças dele, ele está tão isolado naquilo ali que ele mesmo potencializa a situação dele de depressão, sabe? Aí vem a ajuda do outro, aquele mesmo parente, alguns parentes que ficam, que forçam a pessoa a sair desse quadro, mas vem sempre algum parente, ou amigo, ou um pastor, que dá aquela motivaçãozinha positiva, que a pessoa se percebe de como está numa situação complicada, e daí já começa uma situação de observação, sabe? Aí é bem interessante. Não é fácil, não é rápido, feito um estalar de dedos, mas é possível. Agora, é um amparo, é uma rede de apoio, sabe? Que é bem interessante que ocorra. Primeiro momento, ajuda profissional. Primeiro momento, sabe? E segundo momento, de repente, procurar essas relações sociais, sabe? Práticas esportivas. Aí você pode dizer, mas Alexandra, é tão difícil, a pessoa está tão mal. Sim, mas a partir do momento que se quebra uma barreira, que se procura uma ajuda, essa rede de ajuda, quando a gente procura, ela tende a melhorar esse sujeito, sabe? E isso é muito importante. É um olhar atento de um parente, de um amigo, de um companheiro de trabalho, que vai te percebendo mais triste. Aí é aquele olhar atento do outro, que você às vezes fica meio cego em relação a estar dentro do olho do furacão, aquele olhar atento do outro, lhe acende esse alerta para si, para poder ver essa busca, essa procura. Eu quero agradecer já a audiência, né, tanto no Facebook como no YouTube, sem dúvida na FM 103,3, e dizer aos ouvintes e internautas que você pode interagir pelo WhatsApp da Rede Cristã, já conhecidíssimo, que é o 987204989, que você tem na tela, inclusive o telefone do consultório da psicóloga, né, para você agendar uma consulta presencial ou online, não é isso, doutora? Sim, atendo, Não é? presencial e online também. Isso. E você pode interagir agora no programa que é ao vivo, pelo sistema multistream da Rede Cristã, pelo 987204989. Quero agradecer, inclusive, ao apoio de todos que estão compartilhando aqui. Já temos muitos compartilhamentos no Facebook. Pessoal do YouTube assistindo. E dizer que podem fazer perguntas, né? A Mirelle Leutier, inclusive, está dizendo que muito importante, interessantíssimo esse tema. Eu acho que é a Eliane, lá de São Paulo. Boa noite, já está na escuta. Luiz Carlos Vieira. Ele está, inclusive, fazendo uma pergunta aqui no YouTube, doutora. Então, podemos considerar que a imprensa é depressiva por se explorar fatos negativos? Aí é que está. A gente, quando a gente está numa situação que a gente se sente mais abalado,
a gente tenta, é interessante bloquear esse tipo de informação, não é se alienar, não Não é aconselho a deixar de se ficar desinformar, não alienado é? de mim. Não é deixar de se Não pode. desinformar, né? Mas também não Não pode, é ficar importante. massificando aquela Mas negativa, né? focar isso, porque é um enfrentamento que, vamos combinar, às vezes é bem desnecessário. Né? Às vezes tem um programa na estação A, na B, na C, entendeu? Então vem aquela coisa, a gente é bombardeado dessas informações. No início da pandemia, o que teve de gente me procurando, eu sem poder atender um consultório só online, aí foi bem difícil, mas está passando. Né? Mas o que eu aconselho é evite os excessos. O interessante é isso, principalmente. E quando você não se sentir bem... Ah, uma dica de ouro, pastor. E para todos que estão ouvindo e assistindo. Quando se não se sentir tão bem, quando vê que está abalado, procura, vamos fazer uma coisa de tarefinha de ensino fundamentalmente. Vamos anotar, vamos marcar o que é que está incomodando, entendeu? E analisar se aquilo realmente é uma coisa real, é um problema, uma preocupação real, ou se a gente está potencializando com a ideia do pensamento negativo. É interessante ver isso. De repente a gente está alimentando um leão ruim. Não é? A gente está dando vazão a uns pensamentos depressivos, complicados. Né? Pronto, vocês podem fazer perguntas no chat do YouTube, né? Como o Luiz Carlos Vieira fez, ou no chat do Facebook. Quero agradecer aqui a Larissa Rayane, né? Conheço muito. Pronto, ela está até dizendo aqui no Facebook que faz terapia com você. Ela lhe trata carinhosamente aqui com a Lê e diz que lhe ama. Obrigado, Larissa, pela audiência e compartilha o programa no consultório aqui com a psicóloga Alexandra Manso, tá? Doutora, tem um ouvinte dizendo aqui a mim no meu WhatsApp, inclusive pessoal, né, que se sente péssima, frustrada e que não serve para nada. Isso pode ser um sintoma dessa patologia emocional? Sim, pode ser. Agora, de quanto tempo? Né? De quanto tempo? E uma outra dica de ouro. Está se sentindo assim desde quanto tempo? Aí, de repente, a pessoa se lembre do evento que deixou ela nesse estado. Aí, pronto, é um ponto a ser anotado, a ser conversado com o profissional. Entendeu? Se está num momento limite da emoção, da motivação, então é interessante dar uma olhada mais profunda nisso aí. E o que é o que eu falei, o que configura a questão desse transtorno depressivo, desse transtorno de depressão maior, é a duração, a intensidade, entendeu? E esses aspectos anteriores que eu falei, a questão da visão negativa do mundo, a visão negativa de si mesmo, sabe, é bem difícil. Ah, um outro detalhe, antes de uma próxima pergunta, sim. caso haja, a questão da medicação. Muita gente tem receio de, oxe, eu vou tomar remédio de doido, não sei o quê, mas às vezes acontece uma necessidade de uma interação medicamentosa mesmo, no momento de um tratamento de depressão. Porque é muito fácil para mim, que não estou no momento de depressão, dizer, busca uma ajuda profissional, ok. Aí depois você vai dizer, fazer atividades sociais, fazer voluntariado, envolver-se em apresentações culturais, práticas esportivas, é lindo dizer isso. Mas quando o cérebro não está ajudando, de repente, uma medicação realmente recomendada pelo psiquiatra ou pelo médico, não é tomada de forma aleatória, não é qualquer medicação que vai servir para você. Não é porque fulano toma que eu vou tomar também, né? Isso, olha esse comprimido, quem nunca ouviu um negócio desse? Olha, esse comprimido é ótimo para você, use que é espetacular, só que quando vê, dá um efeito rebote na pessoa. Se hoje eu vou dormir tranquilo, mas não, fica acordado, elétrico,
pode acontecer, é muito possível isso. Então, o médico vai analisar você, vai ver até sua compleição física, não é? Vai ver uma dosagem correta e vai dizer, procure um psicólogo para tratar os inícios disso aí, os seus momentos dessas fraquezas aí, que não é fraqueza, é momento da emoção da pessoa, é o momento dela. Ninguém pode nem julgar de fraqueza ou força ou de resistência, Do porque jeito que vai a de gente tem cada um, cada uma um gripe, um funciona diferente. resfriado, né? A gente tem esse lado aí emocional, esse lado mental, né? Doutor, que é tão vulnerável quanto essa estrutura física da gente, né? O braço, a perna, Sim, né? sim. Principalmente com essas questões externas, que eu acho que o nome que se dá é o gatilho, como essas internas, como a senhora falou, da criação, do que marcou o histórico etário daquela pessoa, né? De repente um tratamento do pai, da mãe, o momento do parto, né? Enfim, Tudo, que tudo. fica ali Mas aquela cicatriz, é né? interessante. Olha, pastor, o autoconhecimento é muito importante. A gente diz, não, eu passei por isso, nunca mais eu vou sentir isso. Mas se não trabalhou aquele direito, aquela dor vai ter a mesma intensidade. Se não compreender o que é que starta, né? O que é que inicia aquilo ali, aquela reação, muito provavelmente a gente vai cair de novo na mesma situação. De repente não, porque ó, lá vem de novo aquele problema, mas vai doer. Então a compreensão disso alivia, sabe? Deixa a gente numa estabilidade emocional mais interessante. Eu me lembrei agora de um jovem que estava inclusive fazendo enfermagem, que ele só vivia dizendo às pessoas que iria tirar a vida, né? E as pessoas não acreditaram naquilo. De repente chegou a notícia, a situação fatídica. É importante acreditar, Sim, é importante dar acreditar. uma atenção, porque Já, permita-me a expressão, de já se repente, caiu por terra permita-me essa. até uma expressão, doutora, permita até uma expressão, e você que me conhece, sabe que eu sou pastor, mas o que eu vou dizer aqui não é nenhuma pornofonia, é só para ajudar no esclarecimento. O pessoal usa muito o termo frescura, isso é frescura. A pessoa não quer tomar banho, Não, não quer é. ficar dormindo Não é direto, frescura. quer ficar não sei o quê. Não há uma consideração à situação. É mimo, né? O termo mais, digamos, eufemista, Mimimi. mimo, não sei É o quê, mimimi, é né? mimimi, e tal. Não, Quer dizer, não. deve-se dar uma valorização a esse comportamento, doutora? Olha, não é bem uma valorização. É importante ficar atento, Ficar porque atento. não tem, já caiu por terra essa ideia de dizer a quem vai se matar não avisa. Avisa, dá sinais verbais, dá sinais físicos. Por isso, meu curso de análise de comportamento, pastor. Então, dá sinais, sabe? E isso vai muito do contexto da pessoa, da família, dessa rede de apoio que tem. Não é só a família, que às vezes a família nem percebe. De amigos, de pessoas que lidam, que observam. E insistir, insistir. Você pode perceber-se colocando água no cesto. Quem me escuta as minhas conversas às vezes sabe que eu repito muito isso, mas é uma insistência necessária, Assistência necessária. sabe? É uma observação. Não é potencializar o comportamento Sim, dele sim. ou dela, mas Não é é dar pano para surgir de manga, né? bondade. Não é. Isso. Não, fica aí, não tá querendo sair, fica aí deitadinho mesmo. Não quer tomar banho, não. Depois você toma banho. Quer dizer, não quer se alimentar, não. Depois você se alimenta. Então tem que cuidar de também ajudar a pessoa a reagir, né? Olha, eu quero Ah, agradecer a audiência, né? Inclusive a interação do pessoal nesse momento. A Larissa, sim, e tem algumas colocações aqui no YouTube, viu, doutora? A Larissa, ela está sim. fazendo uma pergunta aqui para a senhora. Pois É, não. a pandemia aumentou os casos de ansiedade? A ansiedade já é um É um outro sintoma, tópico da é gente, outro tópico, Laís. né?
É outro É um tópico. outro Mas tópico. poderia Mas se... aumentou, sim, Sim. porque a Mas gente ela estava acostumado. é um processo para chegar no momento depressivo, né? Ansiedade, né, doutora? Ou não? É, porque frustra, né? A gente está acostumado a uma vida efêmera, né? Uma coisa, Uhum. uma velocidade de uma net 5G, É. né? Ou mais que isso. Uhum. E, no entanto, a gente se viu limitado, se viu parado, se viu, às vezes, sem emprego, desassistido, complicado. Então, potencializou, né? Muitas situações pararam. Inclusive, meu curso, minha pós está meio suspensa, porque para Sim. proteger os professores que agora estão retornando para o presencial, porque é uma coisa muito clínica, muito presencial, então não teria como fazer online. Então, o que seguiu online, bom. O que não seguiu, ou seja, imagine a pessoa que estava aguardando aquilo para seguir sua vida. Um casamento pausado, assim, suspenso, uma cerimônia, situações diversas. Aquela viagem dos sonhos, veja, adiada há um ano, mais de ano, né? Aquela proposta de ir para algum lugar de trabalho, do que for, sabe? É muito íntima do sujeito, muito íntima de cada um. Às vezes, coisas mais simples teve que ser pausada nessa pandemia. Perfeito. E quem aventurou-se acabou se contaminando, e é muito complicado, e trouxe tristeza, é bem difícil. A gente era obrigada a ir, né, para cumprir seus trabalhos, porque eu precisava trazer o sustento para dentro de casa, né? Isso já gera estresse, já gera uma ansiedade de ir logo, resolver as coisas, voltar logo para casa. Tantas vezes se passou na TV, ônibus lotados, metrôs lotados, já imaginou? E a Como para a facilidade que, por cabecinha exemplo, de de se cada um. pegar a doença, né? Aí aquela coisa de você ficar Pois assustado, é. né? De você, as pessoas ficaram já logo no começo até com medo de respirar, né? Mas não, se não respirar Sim. vai morrer. Mas ficou prendendo a respiração em determinados momentos, né? E os nossos monstrinhos Os acabaram, alguns monstrinhos, ficaram bem grandes, bem grandes. bem gigantescos, inclusive. Ô, doutora, olha, uma audiência extraordinária aqui no YouTube, inclusive. Deixa eu rodar aqui o detalhe do comentário. Ah, Eliane, lá de São Paulo, no YouTube. Meu sobrinho tem 12 anos. Houve um, pro- eh, houve um problema com um amigo. Ele foi, pegou a faca e a mãe disse que ele precisava de uma psicóloga. O que a senhora diz? Deixa eu ver aqui. Que se faz parte da adolescência, isso, ela está perguntando. E o Wagner Souza está lhe parabenizando. Obrigada, Wagner. Quem mais também aqui? Tem muitas perguntas, que depois eu vou estar observando isso aqui. Bem, vamos a essa Eliane, fala da né? Eliane A de de São São Paulo, Paulo, falou a questão da faca. porque eu tenho também interação no WhatsApp, a questão da faca. O menino se Sim, veja desentendeu, foi só. buscar a faca e a mãe disse que ele precisava de uma psicóloga. Veja só, é muito inerente do adolescente, porque 12 anos já é uma adolescente, a questão da agressividade. Muito, muito. Aliás, de todas as fases do ser humano, a agressividade está ali, presente e posta. Só que, nessa idade, a pessoa, né, o sujeito, ele tem corpo maior, né, um corpo de adulto, a força maior, né, de um quase adulto, e tem assim, a insegurança, digamos, ou o ímpeto de uma criança. Tem como é que eu posso dizer? A imaturidade de uma criança em relação a certas coisas de lidar com a vida. Porque, por exemplo, um coleguinha brigou na escola, digamos, alguém lhe agride o pastor, não vou pegar uma faca para machucar ninguém, porque agrediram o pastor. A gente vai tentar conversar, a gente vai tentar dialogar, né? Mas o ímpeto do menino de 12 anos foi esse. Tem muitos fatores aí envolvidos. Tem o exemplo, tem o que O se exemplo. vê, eu trabalho muito com jogos online, jogos eletrônicos. Então, os games,
Não é que o game vai influenciar aquela criança, aquele adolescente. Por muitas vezes esse game até é uma válvula de escape, mas é muito a lida que se dá desse adolescente com esse jogo, desse adolescente com essa agressividade. O que é que representa isso? Representa para ele ser homem, essa faca, é a forma que ele tem imediata de ver o coleguinha sair desse momento aflito. Aí vale uma conversa. Perfeito. Deixa eu ir aqui no WhatsApp, que eu fico alternando nas plataformas, se bem que tem muitas perguntas, né? Muito um sucesso Obrigada. o programa inaugural, parabéns, viu? Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque ela fez pergunta pelo WhatsApp. Quando a pessoa me pergunta pelo WhatsApp, eu entendo que ela quer um certo sigilo, né? Mas obrigado pela audiência. Se vai no YouTube, tá ali, eu digo o nome e faço a pergunta. Mas aqui no WhatsApp da Rede Cristã, 987249989, pastor, pergunta para ela se síndrome do pânico é depressão. Olha, a síndrome do pânico, ela é um efeito. Eu costumo botar assim, a causa dessa Sim. síndrome do pânico. O que foi? Esse medo, essa insegurança, entendeu? Pode dar uma reação depressiva, mas pode dar também uma ansiedade, a síndrome do pânico. O que foi? O que causou esse efeito? Foi um estresse pós-traumático, o TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático. Foi, de repente, alguma coisa que se viu é estresse pós-traumático, é ansiedade. Tem que fazer muita uma coisa anamnese, não é, doutora? que desemboca na síndrome do pânico. No caso, Sabe? só fazendo Vivência. terapia que a pessoa vai poder Assim, vale uma conversa, uma conversa, né? mais individual com essa pessoa. Pronto, olha, Vale. você querendo uma consulta com a psicóloga Alexandra Manso, né? Você interage com ela aí depois do programa, claro. Para quem está fora de Pernambuco, o DDD 81, WhatsApp 997910056. Vamos aqui no YouTube, permita-me, doutora. A senhora hoje não está nem podendo dar sequência à sua abordagem, né, da proposta de hoje, mas as perguntas não deixam de ser um Mas elemento a ideia, didático, né? eu acho que a sementinha foi plantada. Maravilha. Uhum. A sementinha foi plantada. Fez pensar. Deixa O eu... objetivo foi O alcançado. objetivo está sendo alcançado, é verdade. Doutora Alessandra, doutora Alexandra, por que ao investigar a vida, o Luiz Carlos Vieira, por que ao investigar a vida de uma pessoa violenta, sempre encontramos nos seus acessos à internet, inclusive você acabou de falar, jogos de ação e de luta. A pessoa foi influenciada pelos jogos ou não? Interessante, né? Olha, o que A senhora falou do jogo para o bem, né? Mas a gente já está vendo aqui que, infelizmente, em algumas situações se torna um perigo, né? Porque vai muito da relação que esse sujeito tem com esse jogo. Porque, por exemplo, jogos de primeira pessoa, a psicanálise diz que minha abordagem é de orientação psicanalítica. Eu não sou psicanalista, mas eu leio muito sobre. Então, assim, ela interpreta aquilo como uma projeção de si. Porque hoje em dia, nós sempre somos seres biopsicossociais, certo? Só que, diante de todo esse advento de internet, a gente acaba sendo biopsicossocial e virtual. O que é tudo Porque isso? Define tudo isso para nós, leigos, né? Vamos para os dedinhos Vamos lá. mostrar. Bio, porque nós somos feitos de corpo, né? Bio é vida, Nós né? somos movidos por neurotransmissores, hormônios, né? Isso tudo sofre, inclusive a depressão, esses momentos de estresse da infância afetam hormônios que deformam neurônios. Por isso a predisposição à depressão. Por isso é quase 100% de uma criança muito estressada, muito desassistida,
ser um adulto meio adoecido nisso aí, certo? Psico, porque nós somos mente, né? Nós somos na nossa psique. Social, porque nós nos construímos no outro. Aí vem aquela velha frase, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Não é assim, a gente se constrói no outro, nas nossas relações. A gente deixa muito com o outro e pega muito desse outro. Virtual, porque nós nos projetamos por muitas vezes. Nossas relações saíram do meio físico para a tela. Eu estou falando, tanta gente está me ouvindo, estou interagindo com tanta gente. Eu sei que tem pessoas lá que são psico e sociais, mas estão todas elas, nesse momento, virtuais. E não deixam de ser as outras. Perfeito. Né? Ok. Aí, esse sujeito tem que ver a questão da relação dele com esse jogo. Ele está, por exemplo, tem adolescente que quer aprender arma, quer aprender modelo, sabe? Quer dar vazão à agressividade dele. Mas tem adolescente que só quer jogar, sabe que aquela morte é virtual. Ninguém vai dizer, eita, morri tantas vezes. Às vezes até soa muito mal aos ouvidos das gerações anteriores. Ninguém só fala em morte, mas é o jogo, é a tentativa e erro que o adulto faz durante todos os momentos da vida, só que a linguagem dele é Nos o Estados momento Unidos, isso tem dele, sido uma coisa recorrente, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, agora no momento eu estou me lembrando de alguns casos que foram televisionados, né? De pessoas que se inspiraram em jogos, em Isso. cinema, em escola. Um jogo que se falou muito, o tal da Baleia Azul, não sei se era um jogo, não lembro, mas houve muitos casos. O jogo era meio um movimentozinho complicado. Mas o jogo, mas isso gera essa influência, né? Sim, sim. Quando há essa busca negativa, a internet é maravilhosa para muita coisa. Mas é muito as opções, né, que a gente segue, a gente sabe disso. Aquela situação de Suzano mesmo, inclusive fez um movimento com os meninos jogadores que diz, eu sou gamer, né, que é o nome em inglês, não sou assassino. Mas veja a infância desassistida de um dos principais da dupla. Ele teve uma situação de desassistência durante a família, durante a adolescência, durante a infância. Se for pesquisar sobre isso, se for olhar sobre isso, tem muito além do jogo. Entendeu? Tem muito além do jogo que ele jogava. Tem relações sociais estremecidas, tem desamparo, tem privação, tem aceitação, a falta dessa aceitação. Aí quando esse menino se projeta no jogo, aí se acha, né? E com a arma na mão, aí se acha muito mais. E pronto. É alimento para essa mente complicada, né? Perfeito. Lembrando ao pessoal que o programa No Consultório com a psicóloga Alexandra Manso, ele estará no ar todas as quintas-feiras, nesse horário, das 22h30 às 23h30. Hoje nós começamos um pouquinho tarde, né? Estávamos fazendo os ajustes aqui nos estúdios da Rede Cristã, por isso a gente vai passar só mais um pouquinho, né? E você fica à vontade para fazer as suas perguntas. Eu quero agradecer ao Jorge Souza, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, que está nos assistindo, ao César Ruda, na Caxangá, os outros que já falamos, o Ivanildo, da NB Estampas, está no trabalho e nos assistindo, a grande audiência aí no Facebook e no YouTube, né? Fica à vontade, doutora, para seguir com a sua abordagem. Bem, aí chegou uma pergunta aqui, chegou outra pergunta, viu? O que a psicóloga diz sobre a religião? É que tem esse detalhe também, né? Luiz Carlos Vieira, ela está lhe perguntando se essa pergunta está associada ao tema depressão. Vamos esperar ele responder, mas tem um delay, né, da internet. Enquanto isso, a senhora vai... não sei. Eu posso ir falando. Sim. Fica à vontade. Vai muito, veja só.
A questão da muito, influência, né? Porque já teve casos, inclusive, em alguns segmentos religiosos que a gente conceitua como seita, a gente diz assim, eh, levaram pessoas, inclusive, à eutanásia, né? Em massa. era isso E, que eu ia, enfim. era esse ponto que eu ia tocar. Aí ele está falando aqui de um Porque, modo geral. Ele está falando agora de um modo geral. sei, a questão da religião, ela tende a ajudar de forma positiva, sim. Porque uma crença num ser supremo, eu estou falando de Sim, sim, generalizando mesmo, todas generalizando. Aham. as religiões. Essa crença, essa fé, essa crença na imortalidade da alma, né, ela tende a fortalecer a pessoa a sair dessa Até situação porque as religiões têm, as depressiva. religiões, de modo geral, cada uma tem o seu divino, né? A gente sabe que só existe um Deus, Isso. tal, mas cada uma tem o seu É. divino. E Agora, se há uma relação dessa pessoa de prisão, de privação, eu acho que eu acho não, potencializa a situação de depressão. Sabe, aquela coisa assim, aquele aspecto punitivo, sabe, pastor? certo, Eu não perfeito. sei a religião que se segue, assim, mas tem umas que são Não, a muito senhora rígidas tocou no e assunto importante. Eu tenho N experiências, né, como público que eu tenho, que, por exemplo, eu estava em outra emissora de rádio e um pai ligou desesperado porque a filha estava falando dentro da ciência e da psicologia, da psicanálise, ela estava louca, né? A gente sim, já teve uma outra visão, outro diagnóstico quando nos deparamos com o caso. E o que levou ela a esse transtorno, a esse enclausuramento, a esse relaxamento pessoal, sem vontade de tomar banho, etc., foi o seguinte: ela, é forte isso, ela fazia sim. parte de uma religião que, deixa eu tentar aqui, eu estou procurando palavras para fazer uma colocação. Ela foi agredida, por exemplo, era uma pessoa virgem, perdeu a virgindade, a, a- o suposto candidato ao casamento negou-se casar e espalhou para a comunidade o que tinha feito com ela. Ela ficou tão envergonhada que entrou nesse universo aí, porque inclusive a religião que ela fazia parte exigia que ela viesse a público e se retratasse, ela sendo vítima. Veja, E a aquilo foi vítima, não vergonhoso, é? ela foi a vítima. E aquilo vergonhoso Foi. demais, deplorável demais. E aí ela entrou nesse universo de depressão, né, ao ponto de a gente ter que fazer uma oração e tal. E, enfim, graças a Deus ela ficou boa. Mas Já imaginou a relação que ela tem com essa a religião que oprime, né? A religionidade religião que dela, com oprime, essa né? A religião é religião dela? oprimiu. Né? Ela já estava de autoestima no chão, No chão. no subsolo, né? Se sentindo, eu acho que a pior pessoa do mundo, Oh, não é? Aí de repente você vai e tem que se retratar. Olha, de repente eu não sou mais pura e casta por causa disso. E aí, a cabeça dessa cabeça pessoa, dessa a pessoa. relação dela com religião, nesse momento que ela está, não Quem iria se dar deveria muito bom. acolhê-la, você falou muito aqui de acolhimento, quem deveria acolher É, estava repugnando, né, de certa forma. é. O dedo acusador foi muito mais forte aí do que o abraço, não é? A análise, a crítica foi muito mais separadora do que o abraço para junto, para fortalecer essa pessoa que muito provavelmente nova tem uma gama de potencialidades dentro da própria religião que ela faz parte e para o mundo, para ela, para o crescimento dela mesmo, como pessoa, como profissional, enfim. Pronto, doutora. Nós temos mais 10 minutos de programa. Quero dizer aos internautas que as perguntas que não forem ao ar hoje, verbalmente, aqui pelo interlocutor,
eu estarei repassando, se vir para o WhatsApp, né? No YouTube, acredito que a doutora depois vai dar uma acompanhada nisso aí. Ela vai trazer a resposta no próximo programa. Pena que o programa é só uma vez na semana, né? Só nas quintas-feiras fica assim, com muita água na boca para chegar logo a próxima quinta-feira. Mas só tem 10 Mas, minutos olha, para... são conteúdos É, tão trabalhados, tão bem escolhidos, não isso. é? Mas só tem E 10 é uma minutos. pesquisa que a gente faz que parece, a gente até comentou sobre isso, pastor, Isso, não é? foi. Parece que foi uma coisa bem superficial, mas não foi. Foi Para não. falar as coisas aqui, foi bem pesquisado, né? Foi trazido de vivência de consultório, Isso. da sua vivência como conselheiro, né? Como pastor, entendeu? Então a gente dialogou bastante para trazer essa hora para cá. A senhora falou de duas coisas importantes, duas sugestões que o pessoal que não as ouviu assista novamente o programa que fica aí no YouTube da Rede Cristã e no Facebook da Rede Cristã, no site e na TV, quando termina, acaba. Dê uma assistida novamente no programa, para que ela não ocupe o tempinho que tem agora, repetindo as duas sugestões para essa noite. Mas a senhora tem 10 minutos para dar um desfecho não vou nem dizer a pauta do programa de hoje, porque supostamente a gente ficou ou na introdução ou no primeiro tópico, para se dar um desfecho aí nesses 10 minutos que temos. Olha, o interessante, o importante é trabalhar a empatia com essas pessoas. Antes de criticar, acolha, né? Veja as demandas dela, como ela está. Antes de criticar de fulano tem tudo, por que fulano não reage. Vamos entender o todo dessa pessoa, que ela permite que você entenda, entendeu ela? Porque às vezes a pessoa tá, fulano hoje chegou virado, mas por que fulano chegou virado? Entendeu? Então, antes de falar alguma palavra negativa, alguma crítica, compreenda. Hoje está essa pessoa, amanhã pode estar você. Ninguém está livre de um momento depressivo, de um momento triste, de uma coisa dessa. Então, antes de rotular essa pessoa de fraca, de doida, de alguma coisa nesse sentido, compreenda. Coloque-se no lugar. Isso é empatia. Isso é acolhimento. E o importante seria praticar todos os dias. Com todos, né? Se isso fosse feito, fosse praticado com mais frequência, a gente ia continuar falando de depressão. Mas talvez com bem menos números sobre, né? O Brasil é um dos países, até pelo tamanho que mais consome ansiolíticos, antidepressivos, porque resolve o problema momentâneo, mas não se trabalha a terapia, não se trabalha o acolhimento. Então, vamos ampliar esse olhar. É um conselho que dou. Vamos ampliar esse olhar. Né? Vamos nos conhecer, vamos conhecer a melhor versão de nós. Isso é importante, é para o crescimento, é para a vida. Né? Essa vida é tão linda de ser vivida, tem tantas coisas adversas para dar dor de cabeça na gente, mas tem muita coisa pelo caminho boa. Sabe? Tem muito aprendizado para tirar desses momentos. Eu acho que é por aí. Eu acho que isso é bem importante. Importantíssimo. Pastor. Tá ok, doutora Alexandra Manso. Obrigado, bem-vinda aqui ao Sistema de Comunicação da Rede Cristã Brasil. Lembrando ao pessoal que o programa é dela, viu, pessoal? Eu só sou o mero interlocutor, né, dessa ferramenta que chegou agora para abençoar o público pela rádio FM 103,3. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho de nada, deixa eu ver se eu volto aqui à tela com você, tá? Pronto, na tela agora aqui com a psicóloga Alexandra Manso. Bem-vinda, viu, ao Sistema de Comunicação da Rede Cristã Brasil. Lembrando aos ouvintes internautas, né, que o programa ele vem ao ar todas as quintas-feiras nesse horário, das 22h30 às 23h30. Fique atento, divulgue, compartilhe, fala, porque você já percebeu que o programa ele
pedagógico, não é? Agora, só para encerrar aqui... É uma vivência de cotidiano, Isso, pastor. isso. Essas pequenas coisas que nos completam o dia. Né? Perfeito. E, bem, terapia para todo mundo, doutora? Eu não atendo crianças. Sim. Não atendo crianças e não atendo quem é portador de TEA, transtorno do espectro autista. Porque aí há uma interação diferente e eu não me aprofundei nisso porque eu me aprofundei em umas outras coisas. Certo. E mais para frente a gente conta, quem já ouviu falar de uma coisa chamada criminal profiling, eu gosto muito disso. Então isso é uma coisa mais para frente para a gente conversar sobre. Mas aí eu não me especializei, então eu prefiro não adentrar, porque eu não sei se ia progredir. Estou entendendo. Carinho tem, atenção tem, profissionalismo tem, mas eu não sei se seguiria, então eu prefiro não atender, geralmente eu encaminho para outra profissional. Mas eu atendo adolescentes, atendo adultos e atendo alguns senhorinhos e senhorinhas. Ok. Bem, se você sente a necessidade de fazer terapia, né? O telefone está aí na tela, 997910056, DDD 81, para quem está fora de Pernambuco. Ela atende presencial ou online. Vamos ficando por aqui. Seu tchau aí para o pessoal que está assistindo. Agradeço demais. Muito obrigada pela acolhida. Muito, muito obrigada. E um grande abraço a todos. Um abraço. Bem, vamos ficando... Um abraço, minha querida. Bem, vamos ficando por aqui com o programa no consultório da psicóloga Alexandra Manso. Voltamos quinta-feira, nesse horário, das 22h30 às 23h30, em todo o sistema de comunicação da Rede Cristã Brasil. Obrigado a todos do Facebook, do YouTube e do rádio, da FM 103,3. Valeu mesmo. Até quinta-feira, com o programa No Consultório da psicóloga Alexandra Manso. Um abraço, doutora.